Outro exemplo, determinar a capacidade térmica de um bloco de ferro que, ao receber 200 calorias, tem sua temperatura aumentada de menos 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Bom, bora pegar aqui os dados. Ele quer que determine a capacidade térmica de um bloco de ferro que, ao receber 200 calorias, 200 calorias é a unidade de medida de quantidade de calor, que é igual a 200 calorias, tem sua temperatura aumentada de menos 10, temperatura inicial, para 30 graus Celsius, temperatura final. Certo? Temperatura inicial menos 10, temperatura final 30. Antes, a gente vai ter que calcular essa variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Final é 30, menos a inicial, que é menos 10. Portanto, o ΔT, aqui tem que prestar atenção nos sinais, e ΔT é 40 graus Celsius. Capacidade térmica, Q dividido por ΔT, 200 dividido por 40, 5 calorias por grau Celsius. Pronto, resolvida a questão. 5 calorias por grau Celsius. Próxima questão. Uma fonte de calor fornece 50 calorias a cada minuto. Certa quantidade de líquido é aquecido por essa fonte durante 20 minutos. Então, veja. 50 calorias é em 1 minuto. Em 20 vai continuar sendo 50 calorias? Claro que não, vai ser mais. Sua temperatura aumentada a 80 graus Celsius. Ela foi aumentada, ou seja, era um valor. Ela foi aumentada a 80 graus Celsius. Aí a variação é 80 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica? Pronto, vamos pegar aqui os dados. A primeira informação é que a fonte ela fornece calor de 50 calorias a cada minuto, certo? Cada 1 minuto. Só que nós temos 20 minutos. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o seguinte. 50 calorias em 1 minuto. E eu quero saber em 20. Então, eu vou multiplicar 50 por 20. Nesse caso, em 20 minutos tem 1000 calorias. Aumentado 80 graus Celsius significa dizer que a variação é 80 graus Celsius, o ΔT. E ele quer que determine a capacidade térmica. Então, pegando a fórmula, capacidade térmica é igual a Q dividido por ΔT. Ou seja, 1000 dividido por 80 dá 12,5 calorias por grau Celsius. Uma questão aqui que caiu ano passado na UPE, no seriado, para o pessoal do 2º ano, diz o seguinte. Um ferreiro usa um esmeril, equipamento produzido com um material especialmente duro, que rotaciona sobre o próprio eixo preso a um motor elétrico em alta velocidade, para afiar ferramentas metálicas de uma oficina. Durante a execução do seu ofício, fagulhas incandescentes o atingem, mas não queimam. Entende-se fagulhas como volumes de pouca massa. Olha, informação importante. Essas fagulhas têm pouca massa, de fato. A gente, quando, digamos, vai ver um ferreiro, quando vai soldar ou quando vai, assim, realizar algum procedimento com ferro, a gente vê algumas fagulhas umas faíscas saindo. E essas faíscas, elas não queimam a pessoa. Elas são incandescentes, a gente percebe a luminosidade em si, e elas têm alta temperatura. Porém, não queima a pessoa. Não chega a causar queimaduras na pessoa, certo? Então, sobre as fagulhas arremessadas pelo esmeril,
Analise as sentenças a seguir. Ela tem pequena capacidade térmica. Apresentam alta variação de temperatura. São fragmentos de metal que não transferem energia térmica. No que diz respeito ao motivo de as fagulhas não queimarem o ferreiro, a razão principal de não queimar, está correto que se afirma apenas em... Bom, vamos analisar cada um. Tem pequena capacidade térmica. Olha, a gente já viu que a capacidade térmica, a fórmula é delta, quer dizer, Q sobre delta T, quantidade de calor sensível sobre variação de temperatura. A gente viu também no slide que a capacidade térmica ela é diretamente proporcional à quantidade de calor e é inversamente proporcional à variação de temperatura. Tudo bem. Mas uma outra coisa também. A capacidade térmica ela também depende de duas grandezas. Ela depende da massa e ela também depende do tipo de substância. Certo? A gente até viu no início, quando começamos a estudar a capacidade térmica. Então, tem pequena capacidade térmica, está correto sim. Se, digamos assim, o objeto ele tem pouca massa, significa dizer que tem pouca capacidade térmica. A capacidade térmica é pequena. Certo? Que até a gente citou o exemplo que é mais difícil ferver 1 litro de leite do que um copo de leite. Certo? Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Tudo bem, então isso aqui está correto. Verdadeiro. Apresentam alta variação de temperatura. Ó, variação de temperatura é delta T. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Essas fagulhas, elas têm alta temperatura. Elas não têm alta variação de temperatura. Alta temperatura, tipo, ela pode ser que tenha lá 100 graus Celsius. É uma temperatura alta. 200 graus Celsius, uma temperatura alta. Agora, alta variação de temperatura vai depender da temperatura inicial. Tipo, um corpo tem 200 graus Celsius. Tudo bem, é uma temperatura alta. E a sua temperatura inicial era de 190 graus Celsius. Então, veja, a variação nesse caso, se a gente for analisar, o ΔT desse daqui seria 10 graus Celsius. Vê, a temperatura é altíssima, mas a variação foi pequena. Então, ao informar que um dos motivos de não queimar o ferreiro é porque a variação de temperatura é alta, isso não tem garantia. Ele não disse o valor da temperatura inicial, então isso aqui é falso. São fragmentos de metal que não transferem energia térmica. Olha, não transferir energia térmica significa calor. Não transferir energia térmica quer dizer não transferir calor, certo? É como se faltasse transferir o calor. Na verdade, isso estaria correto se a temperatura da faísca for igual à do ambiente, certo? Aí, transferência de energia térmica quer dizer transferência de calor. Ou seja, tem calor acontecendo? Tem sim. Tem calor acontecendo, porque a temperatura é alta e a gente sabe que o ambiente externo, ele não é tão alto assim. Às vezes o ambiente externo é 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, dependendo da região. Tem região que chega a ser um local de muitos graus Celsius. Mas dizer que não tem calor aqui, ó, não tem calor sim. Certo? Então isso aqui é falso. O 1 é verdadeiro, o 2 é falso, porque essa não é a razão de não queimar o ferreiro, certo? Não ter transferência de calor é como que
quisesse contestar que isso aqui está errado mesmo. Então, no que diz respeito ao motivo de as fagulhas não queimar o ferreiro, está correto o que se afirma apenas na primeira.